Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é ESG no varejo, desafios da implantação. Para tratar desse assunto, a nossa convidada é Valesca Reichelt, que é doutora em Administração e Marketing, Head de Marketing Corporativo da Attitudes Educação, com mais de 20 anos de experiência em marketing e vendas, como executiva e docente do ensino superior, autora do livro Fundamentos de Marketing. Combinado. Olá, Valesca! Como é que você está? Obrigado mais uma vez pela sua presença no canal de podcast O Marqueteiro. Desde o início, quando começamos com essa ideia do canal de podcast, você sempre está participando, trazendo o seu conhecimento, a sua experiência na área de marketing, de gestão, na área educacional, né? Muito obrigado pela sua presença, Valesca. Eu que agradeço, Zenoni, é uma honra estar aqui novamente, né, nesse projeto que eu admiro tanto e acredito, e contem sempre comigo. Fico muito feliz pelo convite. Ô, Valesca, o assunto nosso de hoje é ESG no varejo. Antes de nós falarmos dessa relação, que não é uma relação fácil, porque varejo também não é algo tranquilo de falar. Varejo pode ser muitas coisas, podem ser muitos setores, pode ser muito tipo de empresa. Mas antes de entrarmos nessa relação, gostaria que você falasse um pouco do que é ESG, essa sigla, e qual a diferença, traz alguma diferença daqueles conceitos que nós tínhamos algum tempo atrás de sustentabilidade? Com certeza. Não, tem uma relação muito direta, né, do ESG com a sustentabilidade, mas tem algumas nuances que são particularidades específicas do ESG. Então, começando do começo mesmo, né? ESG é a sigla que vai de Environmental, Social e Governance. Então, ambiente, meio ambiente, a questão social e a questão de governança corporativa. São os três tripés que compõem essa relação, essa nova perspectiva que o mercado tem observado tanto, né? Então, trazendo um pouquinho, isso já vem de anos atrás, a criação da sigla, a criação do propósito, mas em 2020 houve uma reviravolta, houve um rebuliço no mercado a partir de um episódio que ocorreu, que foi o seguinte: a BlackRock é a maior gestora de fundo de investimentos do mundo, né? Tem uma carteira imensa. E o CEO deles, que é o Larry Fink, todos os anos ele lança uma carta para o mercado, né? Para o mercado de investidores, e é aguardada essa carta, porque dá um pouco do tom do que vai acontecer naquele ano e dali para diante. E em 2020, o Larry Fink lançou a famosa carta, dizendo que a partir daquele ano a BlackRock não investiria mais em nenhum tipo de empresa, de estabelecimento, organização que não tivesse orientação para ESG. E aí, opa, todo mundo, né? Se ele está dizendo isso, nós precisamos nos adaptar rápido, nós precisamos seguir essa tendência, nós precisamos entender o que isso significa. Então, houve toda uma preocupação maior do mercado com as práticas, as políticas do ESG e a busca pelo entendimento desses conceitos, né? Então, quando a gente fala da questão ambiental, sempre tem muito a ver com redução das emissões, né, de CO2, a gente pensar nas mudanças climáticas, em como a empresa está impactando isso, ou como ela pode se prevenir em relação a isso, na questão do impacto, a pegada ambiental, né? Qual é a pegada que nós estamos deixando para as futuras gerações, né? O que a gente vai deixar de legado para o mundo daqui a 20, 30, 50, 100 anos. Então, a parte ambiental fala muito disso,
Na questão social, apesar de o pessoal relacionar muito com assistencialismo, que também tem relação, mas o S de social no ESG fala muito da forma como a empresa se relaciona também com o seu público interno, com seus próprios colaboradores. Então, questões de diversidade, inclusão, né, preocupação de a gente ter, por exemplo, uma equalização entre gênero, entre raça dentro da empresa, faixa etária, né, equidades em termos salariais, plano de carreira justo, né, remuneração adequada. Então, isso fala muito do que a empresa preza e de como ela trata os seus colaboradores internos, né? Então, não só se preocupar com aquela creche, em ajudar uma comunidade, alguma coisa assim, mas a gente tem que olhar primeiro para dentro, né? Como nós estamos lidando com os nossos próprios colaboradores e qual é a qualidade de vida que a empresa consegue oferecer para essas pessoas que dedicam a maior parte do seu tempo para disponibilizar sua força de trabalho dentro da empresa. E depois nós temos o G, que é a governança, também uma tendência muito forte, né, de as empresas terem maior transparência, trabalharem com conselhos de administração, com outras instâncias de gestão, e ao mesmo tempo também a questão das políticas anti-suborno, anticorrupção, um cuidado com essas práticas, né? E aí, para qualquer uma das 3 letras, a gente tem que pensar na cadeia produtiva como um todo, né? Então, não adianta a empresa tomar esse cuidado dentro das suas operações, do seu dia a dia, e acabar comprando matéria-prima de fornecedores que não têm a mesma preocupação. Então, você passa a ser corresponsável de algo que está acontecendo ali e você está praticamente financiando isso, porque você compra os produtos dessa organização, logo, se ela tem uma política inadequada com seus colaboradores, você está validando isso no mercado, né? Então, é algo que a empresa precisa pensar, né, em todos os seus stakeholders, em todo esse impacto que ela acaba causando no ambiente organizacional e em relação aos seus clientes, em relação aos seus colaboradores, em relação aos investidores, né, fornecedores, tem uma ampla gama aí de envolvidos nos processos que estão relacionados ao ESG. E, Valesca, normalmente, quando a gente ouvia, né, esses movimentos de preocupação social, ambiental, e nós já tivemos vários ciclos dessa preocupação, né? De vez em quando parece que o planeta acorda dizendo, olha, chegamos no limite, né? Mas sempre toda essa preocupação começava na indústria, né? Nós tínhamos o foco mais na cadeia de produção e não na comercialização. Não tinha tanta preocupação ali na ponta, no varejo, mesmo porque o consumidor muitas vezes nem identificava, nem valorizava determinadas práticas e sempre entrava na ideia de compra e diferencial por preço. Parece que isso está mudando, né? Porque o nosso tema está falando de varejo e nós estamos presenciando que a maior parte dos debates sobre esse assunto ESG, ele está lá no varejo, né? Isso é uma mudança. Sem dúvida, é uma mudança e não só no varejo. No mês passado eu fui convidada para ministrar uma palestra sobre o ESG na educação. Então, veja como isso está se expandindo para diversos setores que até pouco tempo atrás não absorviam esse impacto, né? Se consideravam à parte. Não, quem tem que se preocupar com isso é a indústria, lá na fábrica, né? Lá onde o pessoal tem maior emissão, onde o pessoal tem maior dejetos, eles se preocupam lá, eu aqui estou na ponta, não preciso me preocupar. Isso é uma visão que deixou de existir, né? Hoje o ESG não é mais nem uma tendência, ele é uma pendência. A empresa que não começou a se preocupar com isso ainda, que não tem um plano, ao menos, de desenvolvimento e de implementação de política ESG, ela está, de fato, atrasada.
né? Ela precisa correr muito para conseguir se parametrizar, né, se equivaler em relação à concorrência como um todo. E isso tem sido uma exigência de mercado, porque cada vez mais os clientes estão observando isso nas empresas, né? Os clientes não querem comprar um produto e carregar essa culpa, né, de acabar comprando um produto que foi testado, por exemplo, em animais, né, ou que tem alguma substância que é prejudicial depois ao meio ambiente, ou que lá na sua produção utiliza mão de obra escrava. E o varejo está na ponta, né? O varejo é o touch point, é o ponto de contato, é onde o produto e o cliente se encontram, é exatamente no varejo. Então, veja que, se a gente for parar para pensar nas questões que nós falamos em relação aos colaboradores, o volume de colaboradores do varejo é bem grande, né? Existe um turnover muito elevado nesse setor, né? Exatamente por conta de essas preocupações que são necessárias, de qualidade de vida, de como é que esse trabalhador está conseguindo lidar com o volume de trabalho, com a carga de estresse, com as pressões que existem por meta, pressões psicológicas, assim por diante. Então, estou trazendo aqui um exemplo, né, de como que realmente essa preocupação vai acabar impactando de forma muito forte no varejo. Outro exemplo, a embalagem, né? E aí, quantas sacolinhas de supermercado, né, as pessoas acabam levando para casa, e o que acaba sendo feito com esse volume enorme de sacolinhas, né? Depois elas acabam, quando a gente vê aquelas cenas que a tartaruga tá lá, né, engoliu um canudo, né, ou tá presa em alguma coisa de plástico, ou isso exatamente tem a ver com a gente, né? É importante a gente também entender o nosso papel e a nossa responsabilidade nesses processos. E quando eu fiz um livro alguns anos atrás sobre marketing sustentável, onde a ideia era Uhum. estudar um pouquinho a práticas sustentáveis e toda a responsabilidade do marketing nesse processo, né? Quando esse estudo foi feito, o que eu consegui observar naquela época é que existiam empresas em vários estágios e vários entendimentos sobre o que era sustentabilidade. Então, algumas empresas, por mexer na embalagem do produto, diziam: olha, eu sou sustentável. Outras, pelo fato de ter um trabalho interno de redução de resíduos, dizia: eu sou sustentável. É, e, e o que acontece é que muitas delas faziam isso nem por conta de de sentir uma necessidade, era mais uma questão de oportunidade mercadológica, né? O tal greenwashing, né? Uhum. No ESG, isso também acontece, as empresas entendem, têm entendimentos diferentes sobre o ESG, estão em momentos diferentes desse processo? Sim, com certeza existem diferentes níveis. Eu olhei aqui para cima porque eu tenho o seu livro, tá aqui na prateleira. Eu gosto muito do livro e ele é atual até hoje, né? Muitas das questões que você trouxe realmente permanecem existindo nas nossas organizações. E em relação ao ESG também não é diferente, né? A gente brinca que o ESG ele precisa ser implementado ou pelo amor ou pela dor. Então, claro que o ideal, quando a gente fala em termos de propósito, né, quando a gente fala em termos de um real engajamento, um real comprometimento, seria exatamente a implementação pelo amor, né? A empresa realmente acreditar naquilo, ela transformar as suas práticas com esses objetivos, pensando no ESG, ou inclusive muitas nascem já com esses propósitos, muito imbuídas desse propósito e dessa visão. Mas muitas vezes é pela dor que acaba acontecendo esse processo de adoção. Pela dor seria multas, né? Escândalos, crises que acontecem e acabam sendo divulgados informações ali sobre
processos que ocorrem na empresa e que são nocivos ou às pessoas, ou ao meio ambiente, ou práticas que não são adequadas. Muito da implementação do ESG se dá pela mitigação de riscos. Então, são riscos que a gente procura evitar que aconteçam e a própria adoção dessas políticas vai contribuir nisso. E uma outra questão que acaba fazendo com que as empresas sejam mais impelidas a adotar é que hoje isso está diretamente relacionado ao valor da ação na Bolsa, né? Então, tem índices que valorizam muito o ISE da B3, né, da nossa Bolsa de Valores, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, muito valorizado nas empresas que aplicam, né, que tem um bom indicador nesse índice. Depois a gente tem na Bolsa Americana o índice de Dow Jones também, que é o super observado. Então, já é uma questão financeira, né? É uma questão econômica de sustentabilidade do negócio, né? Que o negócio consiga prosperar, crescer e se manter. Então, os próprios investidores não querem correr risco, né? Colocar os seus investimentos em uma empresa que daqui a pouco ali na frente vai se descobrir, né, uma questão em relação à forma como trata seus colaboradores, ou uma questão em relação à forma como faz a sua emissão, enfim, como direciona os seus dejetos. Então, isso é algo que os próprios investidores estão usando como uma forma de se proteger, de proteger o seu patrimônio e o investimento que está sendo realizado. E quando nós falamos especificamente da implantação no varejo, nós observamos que nós encontramos no mercado pequenos varejistas regionais e temos aqueles grandes varejistas que trazem já essa filosofia dos países de origem, que isso já não é mais um diferencial competitivo para eles, já é uma prática natural, né, de negócio. Sim, tem que ter, sim. né? E na verdade, os pequenos começam a ficar cada vez menos competitivos por não adotar essa prática. É isso, Valesca? É verdade. Vou dar um exemplo. A gente tem uma grande rede varejista aqui, nossa, né, que é uma das referências em questões de tanto de sustentabilidade como do ESG de uma maneira geral, que são as lojas Renner. Né? As lojas Renner, ela tem várias certificações, premiações, né? Está presente em diversos momentos, com ações relacionadas ao ESG. Então, é possível adotar? Sim, é possível. E a gente justifica isso, até porque a indústria têxtil ela é muito nociva, né? Ela tem uma pegada muito forte em relação ao meio ambiente, né? Então, as empresas que estão relacionadas à indústria da moda, essa questão que envolve a indústria têxtil, acabam tendo uma sobrecarga ali, né? Uma preocupação maior em evitar esses danos e esses prejuízos, né? Então, claro, aí a gente está falando de lojas Renner, é enorme, tem diversas filiais, né? Então, fazem estudos de impacto em relação às comunidades que estão próximas às lojas, né? Onde as lojas estão sendo inseridas. Tem uma prática muito admirável em relação a isso. Mas quando a gente fala das pequenas empresas, vamos lá. Empresas que não têm IPO ainda, né? Que não são cotadas em bolsa, empresas de pequeno porte. Elas também podem praticar ações dentro das suas possibilidades, dentro do seu âmbito de atuação, pensando na sua comunidade, que levem a isso, né? Pensando de várias formas, né? Pensando que o meu consumidor vai valorizar isso, né? Que talvez ele escolha comprar esse produto, comprar de mim, comprar na minha loja, em detrimento de comprar na concorrência, em algum outro lugar que não tem essa preocupação. Então, passa a ser um diferencial competitivo, desde que seja genuíno, né? E não seja só para inglês ver, né? Seja algo que realmente está sendo adotado e aplicado no dia a dia. Os colaboradores também, veja como é difícil no varejo a gente atrair e reter talentos. Mas é muito complicado a gente conseguir pessoas com
um engajamento legal, que sejam comprometidas, que estejam realmente engajadas, né, no seu trabalho. Então, até para atrair esses melhores talentos e retê-los, é importante ter essa preocupação, mesmo que a gente esteja falando dos varejos de pequeno porte, porque as gerações mais novas, vamos lá, né, pessoal, os millennials, geração Z, eles são muito movidos por propósito. Né? Então, esse pessoal, ele quer trabalhar em quem tem algum fundamento, alguma identificação com aquilo com que eles acreditam. Isso é mais importante, muitas vezes, do que o próprio salário. Né? Então, para atrair clientes, para atrair talentos, né? Retê-los, para tudo isso, é importante que mesmo o varejo de pequeno, médio porte, comece a se preocupar. E é uma preparação para crescer, né? Uma preparação para se tornar grande. Então, se a gente começa a ter essa preocupação e essa adequação já na base, já no início, as coisas acabam fluindo de uma maneira muito mais natural na medida em que a empresa cresce e se solidifica no mercado. E da maneira que você está colocando, de uma forma assim, bem clara, dá para perceber que, diferente do passado, quando as empresas desenvolviam projetos, implantações nesse sentido, né, de melhorar a qualidade de vida do planeta, das pessoas, enfim, um envolvimento social e ecológico melhor, normalmente, num momento de crise, era o primeiro projeto que cancelavam, né? Por conta de, não, isso aí é um luxo, precisamos cuidar das vendas que caíram, precisamos resolver os problemas lá na logística, e abandonavam tudo o que haviam avançado no que diz respeito a esse assunto. Porém, pelo que você está colocando, da importância que esse tema tem, né, e também da necessidade, né, da urgência do envolvimento, parece que não tem mais esse risco, né? Parece que não é uma questão de luxo investir em ESG, é algo extremamente necessário para a gestão do negócio, não é isso? Sem dúvida. E se estamos falando de redução de custos, o ESG é algo que promove redução de custos. Vamos lá, vamos ver um exemplo. Se você substitui a energia elétrica do seu estabelecimento de varejo pela energia solar, por exemplo, você vai ter um investimento inicial ali, né, da instalação, das placas solares, tudo mais. Porém, depois a sua conta de luz vai ficar muito mais baixa. Então, você, ao mesmo tempo que está adotando uma prática ambiental, está também reduzindo o custo. Se você substitui toda a quantidade de papel e impressões que eram realizadas, você vai estar reduzindo o custo. Se você, vamos lá, as coisas mais simples, ao invés de toda vez que alguém for tomar uma água, um cafezinho, ir lá e pegar um copo plástico, né, e depois colocar esse copinho no lixo, não, vamos lá, pessoal, cada um tem sua caneca, cada um tem o seu copo, né, e não precisa a gente ficar gerando todo esse lixo para o planeta. Ao mesmo tempo que eu estou preservando, eu também estou reduzindo o custo. Então, até para que a gente possa viabilizar a redução de custos, a gente deve pensar nisso, né? A gente deve pensar em como essas práticas podem também fazer a diferença lá no nosso DRE, né? Nos demonstrativos dos resultados, na última linha. E quando a gente fala de colaboradores e da forma como a gente lida também com esse público interno, da mesma forma, porque no momento em que os colaboradores são tratados com respeito, em que a empresa tem políticas de transparência, de inclusão, né, de diversidade, de equidade, justiça, né, e qualidade de vida, também eu vou ter um número muito menor, por exemplo, de processos trabalhistas voltados contra a empresa. Eu vou estar me prevenindo, né, e reduzindo um custo que muitas vezes pode acabar acontecendo ali na frente. Então, acaba que cortar esses projetos vai fazer com que o efeito seja o contrário. Ao invés de eu conseguir reduzir o custo, eu estarei aumentando esses custos. Sem dúvida. E ao longo da entrevista você falou muito de implantação, né? Que é um conceito que precisa ser implantado. O que é necessário para que a empresa possa, empresa que ainda não tem o conceito definido, não tem ainda
nada relacionado a esse assunto, quer começar, está do zero, o que ela precisa, né, organizar, quais as decisões que ela deve tomar e quais são os fatores críticos de sucesso na implantação de um conceito como esse? Olha, primeiro passo para a implantação, diagnóstico. Eu tenho que saber aonde eu estou para saber aonde eu quero chegar. E esse diagnóstico ele precisa ser feito através de indicadores, para a gente poder estabelecer metas e analisar a evolução, né, de cada um desses itens. Então, para a questão social, quais são os indicadores que nós vamos utilizar, né? Como que eu estou em relação a esses indicadores hoje? Por exemplo, quantos por cento de mulheres eu tenho em cargos de gestão na empresa? Tenho 30%, 20%, o ideal seria 50%, equidade seria isso, né? Sim. Então, eu tenho que ter essa meta. Estou pegando aqui um exemplo. A mesma coisa se a gente falar em relação à emissão de CO2. Quanto que a empresa emite hoje? Eu preciso saber como eu estou hoje, para saber onde eu quero chegar e estabelecer uma estratégia, um passo a passo para chegar lá. Agora, fator crítico de sucesso, sem dúvida, fundamental, conscientização. Eu consegui conscientizar todos os âmbitos, todos os públicos dentro da empresa, dentro da organização. Então, isso vai passar por um processo de educação muito forte, isso vai ter que ser falado 1, 2, 3, 5 mil vezes, porque as pessoas têm que internalizar isso tem que fazer parte do ar que elas respiram dentro lá da empresa varejista no dia a dia, para que isso possa se tornar uma prática cotidiana também. E não seja algo que está só lá na plaquinha, que está lá só no relatório de sustentabilidade, mas que a gente não vê no dia a dia do negócio. Então, a questão da cultura organizacional é mais fácil, com certeza, falar do que fazer, né? É algo que leva tempo e que exige um esforço contínuo, mas é o fator crítico de sucesso, sem sombra de dúvida. Ok, Valesca, como é gostoso, né, falar desse assunto, né? É algo tão importante na vida de cada um, né? Quando nós não estamos falando de alguma coisa que vai impactar só a empresa, só os resultados. É algo que nós estamos falando que acaba impactando o dia a dia de cada pessoa, né? Direto e indiretamente nós somos impactados, né? Na hora que esse movimento começa a se tornar cada vez maior, como está se formando, né? Eu queria que você, nesse final, colocasse um contato para que os nossos ouvintes pudessem te encontrar nas redes sociais, conhecer melhor do teu trabalho, né? Saber o que você está fazendo atualmente, que você não para, né? Eu acompanho você nas redes sociais, então todo dia a sua atividade é bem corrida, né? Sempre com palestras, com aulas, é o nosso dia a dia, né? Como educador, como pesquisador, né? Então, gostaria que você colocasse o seu contato, né? E falasse um pouquinho do que você está fazendo atualmente. Ótimo, então, eu acho que a forma mais fácil do pessoal me encontrar é através do LinkedIn. Então, por favor, podem me acompanhar por lá, podem me mandar o convite que eu aceito. E se quiserem me mandar uma mensagem no privado, entrar em contato, fico muito grata e eu procuro responder, né? Todas as pessoas que se comunicam comigo por esse canal. Então, fiquem bem à vontade para me acompanhar por lá. Atualmente eu estou atuando na Attitus Educação, que é uma faculdade privada aqui do Rio Grande do Sul, que tem 4 campi, né, 4 unidades em algumas cidades, aqui Porto Alegre, Juí, Passo Fundo. E na Attitus nós temos um projeto de ESG muito bacana, estamos trazendo isso para dentro dos planos de ensino, das disciplinas, de todos os cursos da instituição e todos os colaboradores também sendo envolvidos nesse projeto. Então, com metas, com diretrizes muito claras, baseadas em
algumas referências, inclusive internacionais, como GRI, para desenvolvimento dos relatórios. É bem bacana esse processo que nós estamos desenvolvendo por lá. Que bom. Bom, Valesca, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu carinho, né? Sempre atendendo os nossos convites, né? Para várias coisas, não é só para o podcast, né? Para projetos que inventamos e queremos fazer, nossos sonhos, nossos propósitos. Eu fico muito feliz de ter você como amiga, né? E muito querida, né? Porque eu gosto muito de acompanhar o teu trabalho. Muito obrigado, viu, Valesca? Da mesma forma, a recíproca é verdadeira. Contem sempre comigo e seguimos juntos nessa jornada. Ok, então, prezados ouvintes, até o próximo podcast. Até lá. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.